Você sabe o que é um paradigma? E o que isso pode estar limitando a sua vida financeira? No vídeo de hoje, você vai entender o que é um paradigma, como ele afeta você sem que você saiba da existência dele mesmo, e o que você pode fazer para usar isso, o paradigma, a seu favor. Olá, tudo bem? Eu sou Mabel Cristina Dias e o meu propósito de vida é te ajudar a prosperar, descobrindo qual o seu arquétipo e qual o seu propósito de vida. Na última videoaula, aqui no canal, nós falamos sobre as nossas sombras. Nós vimos que, embora elas não possam simplesmente deixar de existir, porque elas são parte de nós podemos trazê-las à luz da consciência, aceitá-las, acolhê-las, e a partir disso, então, fazermos novas escolhas de vida, escolhas mais conscientes e positivas em relação à nossa vida financeira. Na aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre os paradigmas e a sua relação com as nossas conquistas e com a nossa prosperidade financeira. Nós vamos explorar duas importantes visões de mundo e descobrir como é possível nos tornarmos co-criadores da nossa própria riqueza. Então vamos começar definindo o que é um paradigma. Muitas pessoas nunca ouviram falar nessa palavra ou então têm um entendimento equivocado a respeito disso. Nós já tivemos anteriormente aqui uma aula específica sobre crenças pessoais. Né? O que são crenças pessoais? É aquilo que nós acreditamos firmemente. Geralmente são conteúdos que foram introjetados na nossa mente desde lá da nossa infância e que nós acreditamos naquilo com tamanha profundidade que nós nem questionamos se aquilo é real ou não, se aquilo serve em todo momento, se já está ultrapassado ou não. Nós simplesmente vivemos uma vida fazendo escolhas conforme as nossas crenças, que, no geral, são limitantes, principalmente em relação a esse assunto que estamos trabalhando aqui nesse conjunto de aulas, que é o dinheiro. As pessoas têm muitas crenças limitantes pessoais a respeito do dinheiro. Então, nós vimos na aula anterior como essas crenças são criadas, como elas podem estar limitando o nosso crescimento como ser humano, incluindo a nossa vida financeira. Se você ainda não assistiu essa aula, eu peço que depois dessa você vá lá e assista, porque essas duas aulas, crenças pessoais e paradigmas, têm muita relação, para você entender de uma vez por todas como as crenças individuais e coletivas, que são os paradigmas, elas podem estar nos limitando. No caso dos paradigmas, que é o assunto da aula de hoje, o que eles são? Eles são um conjunto de crenças também, que não movem só uma pessoa, mas o coletivo. Então, quando eu falar aqui em paradigma, entenda como um conjunto de crenças que a coletividade, que um grande grupo tem. E isso funciona como um modelo da realidade que é aceito pelas pessoas sem questionamento também. Então as pessoas elas vão vivendo suas vidas, a coletividade, a sociedade, grupos, sem se questionar se aquilo que todas elas pensam ser verdade é realmente verdade, é só uma interpretação da verdade. Saiba que, no geral, nós seres humanos olhamos algo acontecendo, que nós chamamos de realidade, e nós, por conta dos nossos filtros mentais, as nossas crenças pessoais e também crenças coletivas, nós filtramos aquela
aquele acontecimento, aquele fato, e damos a ele uma interpretação, um modelo que se encaixa bem às nossas crenças. É assim que a gente faz o tempo todo. Se eu assistir um acidente hoje aqui na rua e você estiver do meu lado, com certeza nós vamos contar esse acidente e interpretar o que aconteceu de uma forma distinta, conforme nossos filtros. Pode ser que eu culpe a pessoa que estava dirigindo, pode ser que você culpe a pessoa que atravessou sem olhar se vinha vindo um carro, uma terceira pessoa pode dizer que não há culpados, isso foi um mero acidente, uma fatalidade do destino, ou seja, conforme os meus filtros mentais, eu interpreto os fatos e digo que aquilo é verdade, mas isso não é verdade. Vamos ver isso hoje. Né? A importância de questionarmos aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, toda a nossa sociedade aqui ocidental, né? Incluindo a ciência que nós fazemos, física, química, biologia, medicina, psicologia, a política, a economia, sociologia, todas as disciplinas que atuam na nossa sociedade, ditando regras do que é certo, o que é errado, do que é real, do que é irreal, toda a nossa sociedade enxerga, em sua maioria, a realidade de uma mesma forma, sem questionar se essa forma de enxergar a realidade ainda funciona, se aquilo faz sentido agora para a sociedade moderna ou não, foi uma coisa que nós aprendemos lá atrás, né? Nos primórdios da civilização. Nós não nos questionamos sobre se a visão de mundo que a nossa coletividade, a nossa sociedade tem, consegue explicar todas as experiências humanas ou não. Porque, com certeza, existem experiências que indivíduos passam e que a ciência não consegue explicar. Então, a ciência não tem toda a verdade. Tem coisas que a religiosidade, as religiões, interpretam como algo que é um mistério, que não dá para ser explicado, quando há uma explicação física, sim, para determinadas coisas. Então, fica aquela briga entre visões de mundo, e isso impacta a nossa vida pessoal de uma forma que você não pode imaginar. Então, paradigma, o que é? É isso, é um conjunto de crenças coletivo que é transmitido culturalmente de uma geração a outra. Vai sendo transmitido, né? Pela fala, pelos exemplos. E essa visão de mundo sustenta toda a nossa sociedade, de forma que os indivíduos dessa sociedade, nós, começamos a perceber os fatos, perceber a realidade, começamos a pensar sobre a realidade, a sentir, a avaliar e nos comportarmos no dia a dia conforme um conjunto de crenças que ninguém, na sua maioria, questiona, muito menos nós. Então, olha a importância do conhecimento. Você na aula lá de trás, você viu que você tem crenças limitantes que foram passadas para você e que estão limitando a sua vida financeira. Também falamos na aula de sombras das questões mais ocultas do nosso inconsciente que nós nem sabemos que temos e que precisam ser trazidas à luz e ser trabalhadas. Então, nós vimos nas duas aulas anteriores o que pode nos limitar como indivíduos, nossas crenças pessoais, nossas sombras pessoais. Agora, existem também um conjunto de crenças de uma sociedade e as sombras de uma sociedade. Da mesma maneira que na vida individual, pessoal, existem crenças coletivas, todo mundo acredita a mesma coisa e não se questiona. Então forma um clube do bolinha, né? Todo mundo, um reforça
aquela crença já ultrapassada, velha, as pessoas ficam reforçando aquilo. E também existem as sombras, aqueles conteúdos bem inconscientes da sociedade e que vêm à tona e que paralisam essa sociedade, que causam distúrbios graves. Então nós deveríamos, além de trabalhar nossa sombra individual, trazer à luz, também começar a fazer um movimento social para trazermos à luz essas sombras que a gente tem visto tanto ultimamente. É o apontar o dedo, não presta, não presta, é isso, é aquilo, um contra o outro, sem observar os próprios limites daquilo que você acredita. Quantas pessoas param e se questionam, nossa, eu estou polarizada. Eu acredito que isso aqui é a pura realidade, a pura verdade e que o outro que pensa diferente de mim é o verdadeiro mal. E aqui, por sua vez, este lado, também polarizado, acredita que detém total verdade e que o outro lado é o demônio. Nós temos vivido isso muito intensamente. A sociedade está muito polarizada e isso só pode trazer fragmentação da nossa unidade. Nós já estamos fragmentados. As pessoas têm uma ilusão de que estão separadas umas das outras. É só ilusão. Eu tenho um vídeo no canal, O Fim das Ilusões, que você pode uma hora lá investigar, onde eu mostro ilusão por ilusão. A gente derruba essas verdades tão arraigadas dentro de nós. Mas vamos voltar aos paradigmas. Então, o paradigma é um conjunto de crenças de uma coletividade, de um grupo de pessoas, transmitido culturalmente de geração para geração, sustentando uma visão de mundo, uma forma de pensar, sentir e agir. E nós sabemos que a forma de nos comportarmos, de agirmos no dia a dia, determina os resultados que temos. A grande questão, o grande problema é que na maioria das vezes as pessoas não dão a mínima importância para esse assunto, paradigma, crenças pessoais. Elas vão empurrando o barco. Eu acredito assim, não quero rever isso. Não me interessa, isso é filosofia, isso é papo furado. Mal sabe ela como isso impacta diretamente a sua vida, limitando as suas conquistas. E é isso que nós chamamos de comportamento de manada. Já ouviu falar? Né? Aquela manada, os boizinhos lá vão andando, um puxa o outro, ninguém está pensando para onde está indo. E é o que acontece muito na nossa sociedade hoje em dia, comportamento de manada. As pessoas pararam de pensar, dá preguiça pensar. Hoje em dia você pega um celular, você roda rapidamente e vem o pensamento do outro para você. Você acaba aceitando aquilo que é falado, seja verdadeiro ou não, sem identificar, sem passar por um crivo mais profundo, e você ou rejeita tudo que é falado, ou, ao contrário, você aceita tudo, abraça tudo. Nós precisamos voltar a pensar, usar isso aqui que nos diferencia. Pensar, raciocinar, unir o pensamento, o raciocínio lógico, ao pensamento mais criativo, à intuição, a um lado mais holístico. Nós temos tudo isso dentro de nós. Nós precisamos unir urgentemente. E você sabe por que as pessoas, acabam não se interessando por esse assunto? Primeiro, porque por ignorância. Realmente, as pessoas não têm interesse ou nunca ouviram falar, não têm acesso à informação, se bem que hoje em dia nós temos esses celulares conosco que trazem muita informação, que antes era limitado aos livros, às bibliotecas, etc. Era algo mais difícil. Hoje em dia está na palma da nossa mão.
Basta que façamos uma investigação e passemos essas informações por um crivo do raciocínio e da intuição. A maioria das pessoas não faz ideia do que são paradigmas e, por isso, não imaginam a influência que eles possuem na sua vida financeira, por exemplo. Já você que está aqui me acompanhando nessas videoaulas já não faz mais parte desse grupo que ignora o assunto. Então está aqui exposto para você um conjunto de informações que fazem sentido se você quiser dar um salto financeiro. Um outro motivo que esse paradigma, esse assunto paradigma, não é levado muito em consideração é por conveniência pessoal. Vamos entender. Para se adaptar a uma nova visão de mundo que eu possa estar trazendo para você, é preciso que você saia da zona de conforto. Aquele lugar quentinho que a gente se coloca, sentado em cima das certezas do passado, daquilo que vivemos e dali não saímos. Ai, tá quentinho aqui. Aquilo pode estar te incomodando, ter uma mola embaixo do sofá que está te incomodando, mas está tão quentinho, confortável aqui, eu vou ignorar esse incômodo. Então, muitas pessoas não gostam de sair da zona de segurança que elas se colocaram, que elas acham que estão. Porque, na verdade, isso não existe. A vida, ela não traz certeza nenhuma para nós e nenhuma segurança. Nós temos esse ímpeto de buscar as coisas mais seguras por instinto, mas se nós não utilizarmos só os instintos como os animais e começarmos a pensar, a usar o nosso neocórtex, nós vamos perceber que a vida é incerta e que nós precisamos, em vez de nos escondermos debaixo do cobertor, querendo segurança e aconchego, se nós adquirirmos conhecimento e avançarmos na vida, se nós dermos novos passos, irmos atrás de novas oportunidades, sairmos dessa zona de conforto e nos impusermos novos limites, sair dos limites velhos, dar um salto para o desconhecido, nossa vida vai ficar muito melhor. Na verdade, se torna uma vida extraordinária, porque a vida que a maior parte das pessoas tem é ordinária. Segue uma determinada ordem. E por que não viver o extraordinário? Mas para viver o extraordinário, nós precisamos sair dessa nossa zona de conforto. Nós vamos falar disso na próxima aula. E uma outra causa do paradigma não ser um assunto muito conversado, né? É porque o sistema em que nós vivemos tem o maior interesse em que você não saiba disso. Se ninguém questionar, se ninguém mudar, né? Isso fica muito bom para o sistema que detém o poder, que dá as ordens. Então, se para a população está tudo bem, viver dessa maneira, sem questionar a ordem, sem questionar o que nos motiva, a nossa visão de mundo, para o sistema isso vai ser ótimo. Tá? Então é mais fácil tocar a manada. Você, né? Levar um cãozinho pastor, um chicotinho, uma varinha e tocar essa manada. Fica muito mais fácil trabalhar com isso. Compreende? Então o sistema se beneficia muito com a ignorância da população ou quando a população tem informações equivocadas a respeito da realidade. Então, nós não devemos ficar esperando que o sistema nos traga informações preciosas. Nós temos que ir atrás, que é isso que você está fazendo agora. Então, muitas vezes nós sabemos que as pessoas que pensam por si sós são vistas como perigosas para o sistema. Afinal, qualquer coisa que não esteja em conformidade com a visão coletiva é ignorada e depois ferozmente combatida. Então, é preciso coragem também para pensar diferente, para questionar. Mas tudo isso, pensar diferente, questionar,
deve ser feito de uma forma madura, não imatura, não com rebeldia, sem nenhum fundamento. Eu vou ser contra só por ser contra. Fazer isso de uma forma agressiva, isto é verdadeira imaturidade, tolice, comportamento infantil. Você precisa ter conhecimento, adquirir conhecimento, aprender a se colocar, aprender a falar, a se posicionar de uma forma adulta, madura, sem causar confrontos, sem agressividade, sem criar mais distúrbio no mundo que já está caótico. Até para isso é preciso maturidade. Não sair por aí chutando o balde, como se diz. Você começou a perceber como essa visão coletiva de realidade pode se tornar uma verdadeira prisão ideológica que limita os seus pensamentos, a sua vida individual? Se não, vamos lá, vamos falar só mais um pouquinho. Eu gostaria que você compreendesse que a verdade, com V maiúsculo, é uma só. Não existem várias verdades, existe uma só verdade, uma verdade absoluta, universal, cósmica, grandiosa. Só que essa verdade, ela é vista pelas pessoas conforme os seus filtros, lembra? Suas crenças limitantes e os paradigmas coletivos. Então, o que muda são os modelos de interpretação dessa verdade. E aí, quando se faz um consenso, vamos enxergar o mundo dessa maneira, com esse modelo, está funcionando para nós, então vamos embora. Não se muda mais isso. Por isso que é essencial que uma sociedade madura reveja suas crenças de tempos em tempos e reconheça que todas as formas de intolerância, de tabu, preconceito têm origem em quê? Nos paradigmas de uma sociedade, no que se convencionou chamar de verdade. É muito importante isso. Vai começar com quem? Conosco, tá? Comigo e com você. É assim que se começam grandes movimentos. Individualmente, aí as coisas vão crescendo. É preciso questionar. E é isso que vamos fazer aqui na aula de hoje. Nós vamos questionar os paradigmas vigentes. Ou seja, nós temos agora um paradigma forte, vigente, na maior parte da sociedade do mundo, que é o paradigma chamado científico materialista. Tá? E tem um outro que está brotando e que ainda tem um número menor de pessoas, que é o paradigma holístico, ok? Que está mais baseado em conhecimentos de física moderna, da metafísica da realidade, de estudos sobre consciência. Então, esses são os dois grandes modelos que estão por aí afora. Qual que é aquele mais forte atualmente? Nos últimos 300 anos, o que vigora é a visão de mundo científica materialista, que surgiu, né, lá atrás com René Descartes e Newton, e que foi estruturado, se baseia no modelo de experimentação ou método científico. Eu quero investigar a realidade, eu vou lá, eu faço os meus experimentos em laboratório, colho os dados, formo uma teoria e depois eu tento reproduzir aquela teoria para ver se ela se repete. Se repetir, vira uma lei científica. Tá? Esse é um método científico que funciona para todas as grandes áreas aqui. Engenharia, medicina, aviação, tudo funciona em cima desse paradigma científico. Cálculo, intelecto. Tá? E então esse paradigma que surgiu há 300 anos, ele tem umas características bem importantes, ou seja, vê se você enxerga o mundo assim. Ele é dualista, ou seja, esse paradigma
materialista, ele divide o homem em duas partes, corpo e mente. Você já pensou assim? Quando eu tô com um problema no meu corpo, eu vou num médico para ele tratar meu corpo. Quando eu tô com um problema na minha mente, no meu pensamento, eu vou a um psicólogo, por exemplo, para ele me tratar, ou então vou num psiquiatra, porque são coisas diferentes. A minha mente é uma coisa, meu corpo é outra. Você pensa assim? Então, isso é um pensamento antigo. Hoje sabemos que corpo e mente estão interligados, um influencia o outro. Então, teria que mudar o quê? Teria que mudar a visão da medicina. Não poderia só consertar doenças, mas precisaria integrar mente e corpo. Outra característica desse modelo materialista, ele é reducionista. O que é reducionismo? É quando você reduz o funcionamento de todo o universo e do ser humano também apenas às interações entre átomos e moléculas. Já ouviu falar? Tudo é átomo, tudo é feito de moléculas e os seres humanos são feitos de células, tal. Então, esse modelo materialista, ele diz que nós somos reduzidos à interação entre átomos, por exemplo, deixando de lado uma visão integrativa de que nós também sofremos a influência de fora, de outros seres, de energias do universo. Ou seja, meu corpo é isolado. Ele tem um funcionamento celular, atômico, molecular, tal, e eu não sofro interferência de fora. Aí você entra um dia num ambiente, numa sala onde tem várias pessoas, você começa a se sentir mal. O que você não está vendo? Por que você está se sentindo mal? Não está se sentindo confortável naquele ambiente? Porque você está sentindo influência da energia do local, energia das pessoas ou do próprio ambiente, né? Que vem debaixo do solo, que está impregnada nas paredes. Mas é uma energia que você não vê, então como é que você acredita nisso? Esse paradigma materialista, ele é mecanicista. O que é mecanicismo? É a visão que se tem do universo como se ele fosse um mecanismo de relógio, tá? Ou seja, a mente nossa é vista como uma máquina, como um computador que apenas processa informações, não levando em conta uma dimensão emocional, criativa e espiritual. Ou seja, por exemplo, né? Então o nosso cérebro é uma máquina. Ele precisa estar inteirinho para ele funcionar. Só que a gente sabe que tem pessoas que têm só um pedacinho do cérebro e elas funcionam, atuam como todos nós que temos o cérebro inteiro. Então, como é que pode um relógio funcionar sem a maior parte do seu mecanismo? Tá vendo que a gente está questionando as coisas? Apesar de ser um modelo útil para a gente, ele tem coisas que ele não explica, então nós temos que avançar. E, por fim, esse paradigma cartesiano, ele é materialista. Entenda o que é materialista. Às vezes a pessoa fala, é aquele que só pensa em dinheiro. Não. O materialismo é uma visão de mundo que leva em consideração que só existe matéria. O que se chama matéria? Porque tem coisa que tem massa, né? Então eu posso palpar, eu posso medir, isso é matéria. O nosso mundo é só matéria. Só matéria. Não existe essa coisa de espírito, de seres não físicos, né? Não existe um criador, um propósito para o universo. A matéria é a primeira e última realidade. É um acaso, apareceu uma sopinha lá nos oceanos, no começo do planeta Terra, uma sopinha virou um serzinho unicelular, que depois foi saindo da água e foi criando perninhas e por um acaso, estamos aqui pensando, falando, né? Então, isso aí é a visão materialista, que a matéria é tudo que existe. Só que a própria ciência já
verificou que apenas 4% do universo ele é constituído da matéria bariônica, que nós chamamos, que é essa matéria. Toda a matéria, tudo que você vê que parece sólido, se juntado no universo inteiro, todas as estrelas, todos os planetas, os seres, juntados, dá 4% do que tem lá fora, da realidade. O resto é matéria escura e energia escura. Então, como tudo é matéria? Então, estamos questionando aqui. Já tem muitos fatos que vêm expor a inadequação desse paradigma que é vigente há 300 anos e que já não explica tudo. Tá? Então, é aquilo que eu sempre digo, embora essa visão de mundo científica tenha sido uma contribuição muito importante para o avanço da ciência, da tecnologia, ele não consegue explicar, por exemplo, a interconexão entre pessoas, a interdependência entre todos os seres, incluindo a nossa relação com o meio ambiente ou a nossa relação com pessoas que estejam muito distantes de nós. Será que nós conseguimos nos comunicar com pessoas que não estão perto de nós sem usar telefone? Então, mesmo assim, a visão de mundo adotada pela maioria dos cientistas e, por consequência, para a maior parte das pessoas que acreditam que a ciência tem todas as respostas, acontece isso, né? As pessoas acabam acreditando que tudo é matéria, nós somos apenas matéria, que eu tenho um limite corporal, né, definido pela minha matéria, e que eu sou separada de você. É essa visão que todos têm. São poucas as pessoas aqui no planeta que enxergam o outro como uma extensão de si mesmos. Os animais, as plantas, como extensão de si mesmos. Você assistiu aquele filme Avatar, que aparece aquela floresta toda interconectada por baixo? Você vê várias árvores diferentes, mas elas são uma só? Então é exatamente isso. É uma metáfora naquele filme. Que precisa fazer com que a gente mude um pouco essas verdades pré-estabelecidas. Nós temos várias verdades pré-estabelecidas. Todo mundo vai ficar velho depois dos 40 anos, e aí nós vamos morrer com 70, 80 anos. Isso é uma crença coletiva. E por ser uma crença coletiva, faz com que crie-se essa realidade. As crenças definem, as crenças e os sentimentos definem a criação da realidade. Então as pessoas vão chegando perto de uma determinada idade e elas vão dando um comando lá dentro delas que está na hora de morrer, viu? Está velho, está na hora de morrer, está decrépito. E não é nada disso. Até isso, até a quantidade de vida encarnada que nós temos vem de uma crença coletiva, por incrível que pareça. Só que, apesar da maior parte das pessoas acreditarem nisso, existe uma parcela da sociedade que acredita que nós somos muito mais do que apenas matéria, que nós somos espíritos encarnados, consciências tendo uma experiência material. E que essas pessoas já tiveram alguma experiência que comprova fortemente essa crença de que nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. São essas experiências que muita gente, mais de 60% da população do mundo já teve, como uma telepatia, uma transmissão de pensamento, uma premonição. Então são aqueles que nós chamamos de poderes psi, mas que todos nós podemos ter. Isso é uma coisa natural, porque nós estamos conectados. Então é possível sim investigar o passado, ir para o futuro, fazer conexões só com a mente, com outras pessoas. Se tem algumas que fazem, isso é possível para todos. Só que aquelas pessoas têm uma habilidade, nós podemos treinar essa habilidade. Essas pessoas que acreditam que nós não somos só matéria, mas nós somos
seres espirituais, não físicos, tendo uma experiência material e que nós estamos interligados todos, são essas pessoas que estão fazendo parte do novo paradigma, a nova visão de mundo, que nós chamamos de sistêmica ou holística. Sistêmica porque está tudo relacionado, nós participamos de um sistema. Nada está fora do lugar, nada está isolado. E holístico porque vem de holos, vem de todo. Leva em consideração o todo e não só a parte, como o materialismo científico. Espera aí que você vai entender como isso influencia no seu dinheiro. Mas primeiro precisa entender, ter a base teórica para que você não saia falando coisa que não é de paradigma, tá? Que você mude essa sua visão a respeito de como ganhar dinheiro. Tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre esse paradigma sistêmico, né? Então, nas 3 primeiras décadas do século XX, surgiram evoluções na ciência que fizeram com que a gente compreendesse o universo de uma outra forma. Foi a física de Einstein, relativística, e a física ou mecânica quântica, que trabalha com o mundo atômico, subatômico, o micro, enquanto a física relativística do Einstein trabalha com grandes distâncias. Então, até hoje se busca unir essa ciência que estuda a matéria na intimidade com a ciência que estuda as grandes distâncias, os planetas, o espaço. Tá? A física está em busca disso. Então, a física está evoluindo. Tá? E nós sim podemos perceber os experimentos que essa física traz para nós e pensarmos. Não é proibido pensar. A gente sabe que tem muitos físicos que ficam loucos da vida porque a gente usa a palavra quântico, porque a gente ousa pensar em unir o comportamento da matéria lá embaixo com a realidade espiritual nossa. Nossa, que pecado, né? Que cometemos. Não podemos pensar. Como eu disse para você no início, não é interessante para o sistema que a gente pense. Tá? E também existe uma certa comodidade dos próprios cientistas em querer sair da sua zona de conforto, daquilo que criaram suas carreiras e todo o seu conhecimento baseado na ciência, e que tudo é charlatanismo, é pseudociência. Isso aí a pessoa adora, né? Falar assim, é pseudociência. Tá bom, vai pensando assim, tá? Vai fechando a sua mente. O sistema coloca você numa caixa e você fica bem confortável de estar dentro daquela caixa. Ai de quem tirar a tampa, pede para fechar, não quero ver. Ah, que nem naquele filme, não, eu quero voltar a comer o bife, eu sei que esse bife é ilusório, mas eu prefiro ter essa ilusão e comer o bife de novo. Aí é problema de quem quer continuar pensando assim, só que é preciso dar liberdade para as pessoas questionarem tudo isso e fazerem conexões. Nós precisamos voltar a pensar, a unir A com B. Muito bem. Então, esses estudos da física moderna mostram que as partículas do átomo, elétrons, fótons, toda a composição, as partículas que formam um átomo, elas não se comportam conforme as leis da física que a gente estava habituado aqui, nesse mundo grande, no mundo macro. Elas se comportam de uma maneira diferente. Elas estão emaranhadas, elas estão unidas. Isso significa que as partículas de um átomo, elas podem estar entrelaçadas de forma a influenciar umas às outras, independente da distância que as separa. Isso era impensável antes dos estudos da mecânica quântica, né? Então, essas revoluções na forma de enxergar como o mundo funciona conduziram, a partir da segunda metade do século XX, o nascimento de uma nova forma de pensar, um novo paradigma chamado holístico ou sistêmico. Então, esse é um paradigma novo, baseado numa visão de mundo diferente daquela
materialista. Por quê? Porque essa forma de enxergar o mundo leva em conta a realidade como um todo integrado e interconectado. Tá? Então, segundo essa visão de mundo, cada parte, por exemplo, eu estou relacionada com as outras partes, as outras pessoas, os outros seres, o planeta onde eu estou, a galáxia, o sistema solar, tudo me influencia e eu influencio a tudo. Nós não estamos separados da maneira como achamos. É uma ilusão. Então, o paradigma sistêmico tem uma outra coisa interessante. Além do entrelaçamento entre as partes, que nós estamos unidos, entrelaçados, existe uma coisa muito importante que é a qualidade do observador. Tá? Então, o que significa isso, né? Para você entender como a realidade funciona, é muito importante você saber como é que funciona o observador. Então, por exemplo, quando se faz um experimento determinando posição, velocidade e outras qualidades, outras propriedades das partículas dos átomos, isso, se você não estiver olhando, medindo, aquilo você aquilo como se não existisse. Só vai existir a partir do momento que você olha. Aí você pode medir e aí então você está criando uma realidade, está colapsando uma realidade, tá? Está manifestando uma realidade provável. Não vou trazer aqui esses experimentos, se vocês quiserem nos meus cursos eu falo bem profundamente sobre isso, porque é um assunto já bem complicado de se falar atualmente, onde existe uma censura muito grande do livre pensamento, de se associar a criação da sua realidade com esses experimentos. Muito bem, então vamos lá. Quais são então as visões de mundo mais fortes atualmente? Primeiro, a sociedade atual ela é regida por duas visões aparentemente opostas. Por exemplo, primeiro aquele materialismo científico, onde a ciência se baseia e onde tudo é matéria, a base da realidade é a matéria, e existe também um outro pilar grande na nossa sociedade que são as religiões. O materialismo científico está focado na importância da matéria e das interações da matéria, e as religiões estão valorizando apenas o plano espiritual, a vontade divina, etc. Se você analisar essas visões isoladamente, cada uma delas, nenhuma delas é capaz de trazer um sentido pleno para a nossa vida. Tem coisas que uma explica que a outra não. Então, o que deveria acontecer? A ciência levar em consideração coisas que a religião fala e a religião levar em consideração as coisas que a ciência descobriu. É uma integração entre ciência e espiritualidade. Mas ainda há uma briga muito forte nesses dois terrenos aqui. Né? Então, nós temos que fazer, como livre pensadores, fazer as nossas conexões. Esse paradigma sistêmico, que é o que está surgindo e que vai tomar força com o passar do tempo, esse paradigma ele tem essa visão conciliadora, porque ele integra matéria e espiritualidade, ok? E por falar em espiritualidade, para a gente chegar nesse sentimento, nesse poder que é Deus, que as pessoas chamam de Deus, é preciso olhar não para fora, mas para dentro de nós, reconhecendo a existência de intuição, ou seja, uma voz interior que seria a voz de um Deus, uma força maior, uma consciência sábia maior, que nos conecta com qualidades divinas. Por exemplo, amor, beleza, justiça, verdade, abundância, bondade, liberdade, coragem, inteireza, benevolência. E o que são essas qualidades que eu acabei de citar? São os arquétipos, de que tanto eu falo aqui. É isso, são essas qualidades
que já temos dentro de nós, chamadas arquétipos, é que dão significado, é que dão propósito à nossa vida. E quando nós temos um significado bem estabelecido, quando nós temos um propósito maior na nossa vida, nós alinhamos isso, conforme a aula anterior que eu falei sobre propósito e dinheiro, quando nós alinhamos o nosso propósito maior com o nosso trabalho, por exemplo, com outras áreas da vida, nós começamos a fluir e a ter acesso à abundância, à prosperidade que é algo natural em nós. Então, quando nós, no paradigma sistêmico, nós percebemos que essa coisa de ciência e religião, elas podem trabalhar juntas, a matéria e o espírito podem ser manifestações da mesma coisa, isso é algo bem coerente, sabe? Que não é difícil você perceber, basta você estar atento, limpar os seus filtros limitantes. E nos traz uma liberdade muito grande, porque nós deixamos de ser vítimas do que acontece lá fora. Nós nos tornamos observadores. Lembra, o observador, ele colapsa a realidade, ele cria a realidade. Ou seja, eu vou ser bem curta aqui para você entender. Nós estamos numa experiência aqui na terceira dimensão, onde os arquétipos, eles nos dão uma certa ordem, um certo sentido de vida, que se nós utilizarmos, nós vamos estar muito bem, basta que a gente não resista a essas forças inconscientes, ok? E que a nossa mente tem a capacidade de, se bem focada, criar a nossa própria realidade. Essa aqui é a regra do jogo. Mas se você for falar isso para as pessoas, eu acho que basicamente 95% da população do mundo. Se eu falar, você está criando a sua realidade, a pessoa vai olhar para a sua realidade, que normalmente não é tão boa quanto ela imagina, e ela vai dizer assim para mim, de forma alguma. Não, imagina, eu não tenho nada, eu não posso fazer nada em relação a essa minha situação. Eu estou presa neste relacionamento, eu estou presa nesse trabalho, eu não tenho oportunidade, eu não tive oportunidade quando era pequeno, então agora eu também não tenho mais. Então, assim, cria-se, por não conhecer essa força de criação mental, a pessoa fica aprisionada numa realidade infeliz. Mas isso é só falta do conhecimento, porque se você pegar qualquer pessoa que esteja que ela pense, ela esteja com todo o seu aparato, ok? E você treiná-la para perceber a realidade dessa outra forma, ela vai criar a realidade dela de uma outra maneira, bem diferente daquela que ela vinha criando. Então, é muito interessante que a maneira que o paradigma antigo nos coloca como vítimas. Não, é assim. Você deu azar de nascer nessa cidade, nessa família. Olha, realmente tem uma crise lá fora. Não tem emprego, não tem isso, não tem aquilo, não tem oportunidade, não tem para todo mundo, a riqueza não é para todos. Então, pensar dessa maneira é muito interessante. Por quê? Porque aí não é necessário compartilhar. Fica na mão de alguns, como sempre. Então precisa mudar essa visão de mundo. Mudar. E assim, e claro que tudo isso que eu tô falando gera, mas se eu devolvo mais se para você, eu quero que você pense e me explique por que existe diferenças. Por exemplo, eu posso ter uma irmã, eu tive a mesma criação, dentro da mesma casa, as mesmas oportunidades, por que eu estou criando uma abundância na minha vida e talvez a minha irmã não esteja? O que nos diferencia? É a concepção, é a forma como que eu enxergo a realidade. Se eu levar um tropeção, se eu sofrer um ataque, qualquer coisa assim, eu imediatamente jogo para mim a questão, como é que eu criei isso? Como é que eu atraí isso? Como é que eu faço para limpar e não criar mais isso? Para onde eu tenho que olhar? O que eu tenho que fazer? Em que eu tenho que me inspirar? No fato que aconteceu
ou no aprendizado embutido. Então, isso faz uma diferença enorme. Enquanto não se entender e aceitar que é assim, a gente vai continuar achando isso que a Mabel está falando é lindo demais, mas funciona para ela, funciona para X pessoas, mas para mim não, eu não consigo. Tá bom? Então funciona para todo mundo. Só que você precisa sintonizar com esta verdade. Agora eu consigo chegar no paradigma e dinheiro. Olha que a volta que a gente tem que dar. Como esses dois paradigmas que eu contei aqui para você, o atual, mais vigente, que é o materialista científico, e o outro que é o holístico sistêmico, como é que eles interferem na maneira que você está ganhando dinheiro? Primeiro, no materialismo científico, no paradigma cartesiano, é esse que toda a nossa sociedade está vivendo, nesse paradigma, nessa visão de mundo, nós temos que competir por uma vaga de trabalho, nós precisamos competir por conta do dinheiro, competir pelas oportunidades, porque a sensação é de que nós estamos separados um dos outros. Então, se eu estou separada de você, eu e você temos que competir. O melhor ganha, o melhor leva. É assim lá fora. Uma baita competição que é colocado na cabeça das crianças já na escola, bem pequeno, tem que competir. Tem que ser o melhor. Tem que ser um crocodilo, engolir todo mundo. Então, nessa visão de mundo, onde eu me sinto separada do outro, para eu ganhar, o outro tem que perder. Exato, perder. Nós temos medo da concorrência quando abrimos um negócio. Aí o que a concorrência está fazendo? Eles vão me engolir. Ou você quer engolir o outro, o concorrente? Nesse sistema, as nossas negociações são baseadas no medo. Medo do quê? Medo de perder, medo de ficar sem, de ter menos. Então, isso é típico da pessoa que age apenas usando o seu ego. O ego é um aspecto psicológico nosso que, basicamente, ele vibra no medo. Ele é baseado em medo. E aí vai ter que competir. É um cérebro primitivo que nós temos de que existe uma natural competição no mundo. Que quem for melhor leva o menor. Come o menor. Então isso faz parte de um cérebro primitivo que nós temos ainda e que fica rodando na maior parte das pessoas. Tem que instalar esse cérebro superior, o neocórtex, pensar, questionar. Será que é assim? Muitas pessoas já pensam diferente. Então, se muitas, com o mesmo cérebro que você tem, o mesmo número de neurônios, já estão enxergando de uma outra maneira, o que impede as outras de pensar da mesma maneira? É uma questão de investigar e aceitar. Então, esse paradigma materialista é puro ego e competição. Já no paradigma sistêmico, que está vigorando há alguns anos, nós sabemos que nós somos partes de uma unidade maior. Nós compreendemos que essa sensação de separação que nós temos é apenas uma ilusão dos 5 sentidos. Que nós temos uma voz aqui interior que é muito sábia e que pode nos guiar. Essa voz se chama intuição. É um 6º sentido. Que nós estamos conectados com a infinita criatividade do todo, do qual nós somos parte. Que nós nunca ficaremos desamparados, sem ideias de como ganhar dinheiro. Nós temos uma criatividade enorme, que é nossa. Que nós podemos até perder tudo por uma eventualidade, mas que nós voltamos a recuperar a riqueza exterior porque nós temos uma
riqueza interior que está me inspirando. Inspiração, conexão, criatividade. É outra forma de pensar. Nesse paradigma holístico, não faz sentido eu competir, eu passar o outro para trás. Não é necessário ter medo de perder. Por quê? Porque eu sou uma co-criadora da minha própria realidade. Já ouviu falar essa palavra? Co-criador? E o que significa ser um co-criador da realidade? Lá em 1970, surgiu essa frase, criamos a nossa realidade. Foi um físico chamado Fred Alan Wolf que tornou essa frase muito popular. E isso está vigorando até hoje, né? Essa frase é muito ouvida. E claro que já foi deturpada por quem, né, debocha de um novo pensamento. Então, é muito importante perceber o movimento de resistência às coisas novas que o sistema impõe. Muitas vezes você assiste uma aula como essa, vai correndo contar para um amigo, para um parente, para uma pessoa no seu trabalho, o que vai acontecer? Se a pessoa não foi sensibilizada para esse assunto, ela vai rir na sua cara. E se você não tiver muito forte dentro das suas convicções, dos seus pensamentos próprios, você vai murchar e vai entrar na roda de novo, na roda do pensamento da manada. Então toma muito cuidado, não se deixe contaminar quando você teve uma percepção nova pelas pessoas que ainda estão pensando da maneira velha. Deixa elas pensarem assim, não tenta catequizar, mas não deixa que elas coloquem uma bola de ferro no seu tornozelo. E o que é essa coisa, né, de ser um co-criador? Precisa ser entendido direitinho, tá? Não basta o meu ego, o meu pensamento, a minha personalidade querer criar. Eu posso criar tudo porque eu quero. Não é assim que funciona. A consciência, ela é um todo. Existe uma única consciência experimentando a si mesma através de nós, seres individualizados. E aí, essa consciência, ela cria, ela tem o conhecimento de tudo. Então, se eu quiser criar uma realidade para mim, vamos dizer, eu quero manifestar 10 milhões de reais na minha conta. Eu vou ter que me inspirar, vou ter que trabalhar para isso, eu vou ter que me movimentar. E eu vou ter que ter ações inspiradas dentro de uma conexão minha que não é só o ego. Muita gente queria ter 10 milhões na conta, muitas. Mas não é com a mente aqui, o ego. Eu vou conseguir dessa maneira. Não, existe uma parte de nós que é deixada de lado quando nós queremos fazer dinheiro. Que é o quê? A nossa intuição, a nossa conexão com a criatividade maior. Se você deixa essa intuição, essa inspiração que vem dessa conexão maior com a sua essência, com o universo todo, chegar até você, você vai ter as orientações, o caminho certo que você deve seguir. Não sou eu que vou dizer, faça isso que você vai ganhar dinheiro. Não, eu posso até apontar, olha, eu fiz isso e deu. Só que você tem que consultar essa outra sua parte. Cada um de nós cria a realidade de uma forma diferente, conforme nosso grau de consciência. Então, o que nós precisamos, né? Nós não criamos sozinhos, nós criamos conforme uma coletividade, a necessidade do todo, e não só a nossa pessoal. Quando a gente entende isso, nós ficamos mais humildes em relação a, olha, eu pretendi fazer isso, mas não deu certo. Beleza, talvez tenha sido a melhor coisa que tenha te acontecido, que isso não se tornou realidade. É que você não está vendo o jogo inteiro. E quanto mais você meditar, quanto mais você intuir, quanto mais você se conectar com algo superior ao seu ego, que é a sua essência, mais você vai ter informações privilegiadas para o seu crescimento, que não envolvem ter vantagem sobre ninguém.
Cada ser cria a sua própria realidade, é assim que funciona, tá? Então, qual que é a nossa saída? A nossa saída é a gente começar a subir o nosso nível de consciência, a nossa percepção de mundo, o nosso paradigma. E começar a recuperar essa sensação de unidade, buscar a unidade com tudo e com todos. Assim, nós vamos cada vez mais cocriar uma realidade extraordinária para nossas vidas, tá? Então, para prosperar financeiramente, ter mais dinheiro, é preciso dar um salto na qualidade das suas crenças, dar um salto na sua criatividade, na sua intuição. Então é preciso questionar esses paradigmas que são impostos pela sociedade e começar a perceber que nós somos parte de uma consciência maior, que é abundante, que é amorosa, que é benevolente. E por isso nós temos acesso a todo o conteúdo que está presente nessa consciência. Nós temos acesso, sim, a todas as virtudes e toda a prosperidade. E esse salto se faz, esse acesso às virtudes se faz através dos arquétipos. Os arquétipos são ferramentas poderosas para elevar o nosso estado de consciência e a nossa vibração. E quando nós nos conectamos a esses arquétipos, damos vazão a eles através da nossa intuição, da nossa vivência, nós somos capazes de experimentar um processo criativo e nos transformar totalmente, porque nós vamos receber novos níveis de informação, nós vamos vivenciar um círculo virtuoso, é um verdadeiro salto de consciência. É isso. Então, nós precisamos trabalhar com arquétipos. E mesmo quando nós fazemos o nosso mapa arquetípico, nós identificamos nossos arquétipos, muitas vezes nós temos uma resistência interior inconsciente, que a gente chama de sombra, nossas crenças limitantes, e nós não damos vazão total a esse arquétipo. Nós jogamos aquilo que nós poderíamos ser para debaixo do tapete. Não estou afim de ver isso, não quero sair da minha zona de conforto, tá bom do jeito que tá, vamos deixar isso para lá. Quando você faz isso, você cria sombra, que foi a aula anterior. Volta lá para entender o problema de criar uma sombra em relação ao dinheiro. Tá? Então é muito importante, a partir de agora, você identificar e trabalhar as crenças limitantes pessoais, observar a crença coletiva, como isso está influenciando você, e compreender profundamente que os arquétipos podem nos ajudar a encontrar significado e propósito de vida e trazer para a nossa vida financeira, profissional, satisfação, alegria de viver, sem a qual não há crescimento, e prosperidade, que é algo natural em nós. Tá? Quando a gente explora o conhecimento dos arquétipos, nós ficamos mais perto de alcançar essa consciência maior e benevolente que nós chamamos de todo. Tá? Então é hora de nós escolhermos, decidirmos cocriar conscientemente a nossa própria realidade e explorar totalmente o potencial dos arquétipos nas nossas vidas. Resumindo, uma aula longa, assiste ela de novo. Aqui nós falamos dos paradigmas mecanicista que vigora, do novo que está nascendo holístico e como é interessante para nós migrarmos para essa nova visão de mundo mais integrativa. Quando a gente faz isso, nós abrimos portas para novas oportunidades e nós experimentamos uma prosperidade maior e mais duradoura. Ok? Quando nós satisfazemos essa jornada da alma, que ela é arquetípica, nós nos tornamos pessoas muito mais realizadas, com melhores resultados financeiros, plenas e prósperas. Tá bom? Lembre-se de que a maneira como você enxerga o mundo determina o comportamento que você tem no dia a dia e os resultados que você tem, principalmente na área financeira. Ok? E eu te pergunto, você já tinha parado para pensar sobre essas visões de mundo coletiva que ninguém questiona? Que todo mundo pensa igualzinho, está dentro de uma mesma caixinha? Hoje nós falamos de duas caixas. Em qual caixa você quer estar? Uma caixa que te limita ou uma caixa
que expande você. Isso é uma decisão sua. Você já tem o conhecimento. Agora você não ignora mais o que é um paradigma e a importância dele na sua vida financeira. Agora você faz a escolha. Você decide em qual caixa quer ficar. Não é melhor ficar numa caixa pelo menos mais confortável, com a tampa aberta, no qual você possa saltar e saltar e saltar? Muito bem. Nós vamos encerrar por aqui hoje. Na próxima aula nós vamos trabalhar uma coisa muito importante que é a zona de conforto e a relação da nossa zona de conforto com a nossa prosperidade financeira. Se você curtiu, então, o que eu falei aqui hoje, se você se identificou, achou que tem valor, eu peço a você que retribua curtindo o vídeo, compartilhando esse vídeo, principalmente comentando aqui embaixo. Eu preciso saber o que você pensa, o que você está sentindo, qual é a sua experiência em relação a esse tema. Será que isso tudo ficou claro para você? Pelo menos por uma primeira visão, que é essas aulas todas que eu estou dando aqui são aulas preparatórias, para que você tenha um nível de entendimento sobre a realidade, para que você possa depois ir para o evento aberto e, se quiser, mais na frente, estudar comigo em plataforma fechada. Essa é a minha proposta que eu faço de crescimento para você, tá bem? Então agora nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção a esse conteúdo que eu trouxe, a mim. Deixo para você um grande abraço e nós nos vemos na próxima videoaula. Até lá!